Olá pessoal, estamos dando início aqui à nossa experiência de número 2. Nós vamos ver o funcionamento do capacitor. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aplicar no capacitor 12 volts e através de um circuito específico que a gente montou, nós vamos ver esse capacitor carregando e nós vamos ver o capacitor descarregando. E nós vamos ver essa curva de carregamento e descarregamento do capacitor. Vamos lá, o circuito é esse, tá? Então eu tenho aqui 12 volts, que vai ser a nossa fonte. Esses 12 volts estão passando primeiro por um botão, tá bom? Esse botão está interrompendo o circuito. Então, à medida que eu pressiono o botão, ele permite que os 12 volts entrem no circuito. Eu solto o botão, o circuito está aberto. Aqui eu vou ter uma chave com dois resistores, tá? Então eu tenho um resistor de 220 ohms e um resistor de 10.000 ohms, né? Um resistor de 10K. Aí o nosso circuito está sendo fechado através do amperímetro. Então esse circuito aqui, ele vai passar por dentro do amperímetro. O amperímetro vai medir a corrente que está passando pelo circuito e nós vamos ver aqui o carregamento do capacitor. Para o lado de cá, nós vamos ter um voltímetro e esse voltímetro vai estar medindo exatamente a tensão que vai estar em cima desse capacitor aqui. Uma vez o capacitor carregado, nós vamos soltar esse botão, aí o circuito vai estar aberto. Se tiver alguma tensão, é a tensão que vai estar armazenada dentro do capacitor. E aí nós vamos apertar o segundo botão para descarregar essa energia em cima de um LED, tá bom? Então nós temos aqui o LED e nós temos aqui um resistor. Por que esse resistor? Para limitar a corrente que passa no LED, porque senão você queima o LED. Então todo LED tem que ter um resistor em série para limitar a corrente que está passando por ele. Nós vamos ver o primeiro comportamento com um resistor de 820 ohms. E depois nós vamos mudar o caminho aqui para o resistor de 10K. Ou seja, eu vou tirar minha ponta de prova do amperímetro aqui do 820 e vou colocar ela aqui no 10K. E aí nós vamos verificar o que acontece com a curva de carregamento do capacitor. Tá? Vamos dar uma olhada aqui primeiro no circuito para a gente entender como é que o circuito no protoboard está representando esse circuito aqui no papel. Bom, aqui seria o primeiro botão, aqui seria o segundo botão. Nós estamos vendo que no primeiro botão eu tenho ligado a minha fonte de 12 volts. Então tá lá, eu vou ligar a minha fonte de 12 volts aqui no primeiro botão, aqui. Esse fio vai fazer o link com a entrada do primeiro botão, a saída está no resistor. Em que lugar? Ligando os dois resistores, tanto o resistor de 10K como o resistor de 820. Então nós estamos vendo aqui, ó, saiu resistor de 10K, resistor de 820 estão no mesmo ponto. Então é o que vai acontecer aqui, ó. Passei a fonte, entrei no botão, saiu do botão, os dois resistores no mesmo lugar. E aí depois aqui será a parte que nós vamos pegar com um amperímetro. Então, ora o amperímetro vai sair daqui, pegando a resistência de 820, ora o amperímetro vai sair daqui, pegando a resistência de 10K. E aí vai acontecer o que? Eu vou sair daqui com a ponta de prova vermelha do amperímetro, entrou no amperímetro, vai sair do amperímetro e vai para o capacitor. Então ele vai sair de lá e vai vir para cá. Tá? No capacitor, quando tiver essa ligação, eu fechar esse botão. Então o circuito vai estar aqui a fonte, entrou, passou pelo resistor de 10K aqui no exemplo, entrou, mediu a corrente, saiu aqui, está carregando o capacitor. Está vendo essa perna aqui é do capacitor. Carregou o capacitor, eu tiro o dedo desse botão, abro o circuito, nós vamos para o segundo circuito. Como é que é o segundo circuito? O segundo circuito está aqui, ó. Nós temos o multímetro, medindo a tensão em cima do capacitor. Nós temos o segundo botão que vai descarregar para o LED. Vamos olhar lá. Então, o multímetro vai estar na onde? O multímetro vai estar aqui, ó. Ele vai sair daqui, ponta de prova vermelha e a ponta de prova preta aqui, fechando o circuito no negativo da fonte, tá? Para a gente medir tensão. Então, nosso multímetro aqui medindo, eu entro no botão 2
e o botão 2 descarrega em cima do LED. Lá, ó. Então ele pegou aqui do capacitor, passou pelo botão, passou aqui e ele vai sair aqui, ó, pelo LED e passar pelo resistor e vir para o negativo da fonte. Vamos dar uma olhadinha no comportamento desse circuito. Então vamos lá. Aqui está o meu circuito com os equipamentos ligados. Aqui nós estamos medindo tensão e aqui nós estamos medindo corrente, tá bom? Vamos começar com um resistor de 820. Esse resistor, esse multímetro aqui já está medindo 1 volt. Por quê? Porque eu já tinha testado o circuito e a gente lembra, né, que o LED ou o diodo ele represa 0,7 volts em cima dele por causa da barreira de depressão que ele tem. Como esse multímetro não tem casa decimal para medir tensão alternada, então ele arredonda para cima. Por isso que está aqui 0,1 volt, tá bom? Então beleza, eu venho aqui e vou apertar o botão. Vamos prestar atenção no seguinte: qual é o pico da corrente e quanto tempo vai levar para que o capacitor seja carregado com 12 volts. Vamos lá. O botão foi apertado. Nós vimos que deu um pico ali de mais ou menos 11 mA, né? Nós estamos medindo aqui, ó, 20 mA. Deu um pico de 11 mA e a tensão subiu muito rápido. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo na tensão. A tensão subiu muito rápido. Levou coisa de 8 segundos para atingir o valor máximo de tensão. Mas você veja que o capacitor ainda está aceitando carga. E à medida que o capacitor vai enchendo, a hora que o capacitor está totalmente cheio, ele para de consumir corrente. Então a corrente aqui vai zerar, tá? Então, ao todo, aqui nós tivemos 1 minuto e 5. Levou mais ou menos 1 minuto para que a corrente zerasse aqui no capacitor. Ou seja, o capacitor foi carregado por completo. Tá? Então, agora nós vamos descarregar o capacitor. Para descarregar o capacitor, eu vou usar o botão de número 2, o botão B2. Nós não vamos conseguir medir corrente porque o multímetro está para trás do circuito do LED. Ele teria que estar entre o circuito do LED e o capacitor. Então não vai aparecer corrente aqui. Nós só vamos ver a tensão cair. Vamos lá. Vocês vão ver esse LED, ó, o LED está brilhando e o LED está brilhando e não tem alimentação da fonte. É somente a tensão que estava dentro do capacitor. E aí ele vai ficar naquele 0,7 volts, né? É o mínimo que ele chega. Ele não zera por causa do comportamento do LED. Agora vamos dar uma olhada com o resistor de 10K. A gente começou no segundo de número 7. Verificamos aqui que o pico foi de 1 mA, ou seja, foi mais de 10 vezes menor que com o outro resistor. Então aqui nós estamos vendo a função do resistor. O resistor de 10K dificultou mais a passagem da corrente do que o outro resistor, o resistor de 820. O resistor de 820 ele oferece menos dificuldade para a corrente passar. Então a corrente foi maior e a tensão subiu mais rápido. A gente viu que a tensão no 820 ela praticamente em 5 ou 8 segundos ela atingiu aqui os 12. E aqui não, o resistor de 10K fez com que a corrente fosse muito baixinha. Então é como se a gente estivesse jogando água dentro de um balde com pouquinha água, ou seja, está demorando para encher o balde. Imagina que isso aqui seja o balde cheio, está demorando para encher esse balde. Com 1 minuto e 5, a gente já tinha zerado a corrente
com outro resistor. Nesse resistor de 10K, agora que a gente atingiu os 12 volts do capacitor, e ele ainda está consumindo corrente, ou seja, ele não está 100% cheio ainda. Então nós estamos indo aqui para 1 minuto e 38, 1 minuto e 40 e ainda não zerou. Então tá lá 1 minuto e 54 segundos, 56, que a gente conseguiu zerar o nosso capacitor, ou seja, que a gente conseguiu encher o nosso capacitor com o máximo de corrente. E aí, vou voltar aqui de novo, 1 minuto e 56, a gente encheu e a gente descarregou. Então, para descarregar a mesma coisa, o LED acende, consome toda a tensão, toda a energia armazenada no capacitor. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa experiência de capacitor. Então é só imaginar que o capacitor ele é um balde e que ele está sendo enchido de água. E a quantidade de água que a gente tem dentro dele é a quantidade de tensão. Então, se a gente está colocando uma fonte de 12 volts para alimentar, ele só vai ficar cheio quando ele atingir os 12 volts. E a quantidade de água que está entrando é a corrente que está entrando nele. Se a gente está enchendo muito rápido com muita água, a corrente é alta. Se a gente está enchendo devagar com pouca água, a corrente é baixa. Então aqui, mais uma vez, para a gente finalizar, ou seja, estamos vendo ali a corrente diminuindo bem devagarzinho. Ainda não está cheio com tensão, ainda cabe mais um nível de tensão nele. Aí agora que ele atingiu os 12 volts, e vai faltar mais um pouquinho, né? Se a gente estivesse vendo aqui, ia dar 12, alguma coisa. E descarregou novamente. É isso aí, pessoal. Essa foi a experiência do capacitor.